Irmãos, boa noite. É com muita alegria que eu aceitei essa oportunidade de falar da palavra de Deus, consciente de toda a responsabilidade que é, mas a partir do momento que a gente pede para Deus nos usar, a gente tem que estar preparado e dizer sim quando o chamado vem. Então, irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração hoje é um tema muito profundo, pelo menos para mim, e com certeza não vou conseguir esgotá-lo, porque ele é um tema muito extenso, mas é algo que tem falado muito ao meu coração, algo que tem. Algo que tem. A Raquel colocou aqui só o meu ligado, só o meu tá ligado? Amém. E é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, e numa oração, quando Deus me confirmou esse tema, eu agradeci, porque eu acredito que assim como é algo que vai enriquecedor para mim, também pode ser para os irmãos. Então, o que Deus colocou no meu coração hoje foi o viver na dependência dele. E quando eu fui ler algo sobre isso, sobre o que verdadeiramente é viver na dependência do Senhor, é algo muito mais profundo do que eu imaginava, né? A princípio a gente imagina que seja, eu confio no Senhor, a minha vida está nas mãos dele, eu dependo dele para viver. Só que o viver na dependência do Senhor tem muito mais coisas incluídas. E o viver na dependência do Senhor fala muito mais sobre Deus do que sobre nós. Fala sobre o poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas, né? Então, irmãos, para começar, eu queria falar sobre um vídeo que eu vi no Instagram. Não sei quanto dos irmãos viram também, que foi assim, coisas da quarentena, né? Uma criança bem pequenininha subiu, não sei como aquela criança daquele tamanho conseguiu subir no telhado da casa. Não sei quantos viram isso no Instagram, mas eu fiquei assim, estarrecida. Tipo, como essa criança conseguiu subir ali? Telhado alto, aquele telhado de... Qual é o nome? Aquele telhado colonial, né, marronzinho de antigamente, a criança subiu ali. Pois bem, aí os pais estavam ali embaixo, né? O pai subiu na cadeira e falou: Fulano, desce, desce. Aí ele começou a subir mais. Eu, meu Deus do céu, o que essa criança está pensando? Aí o pai, desce, Fulano, desce, mamãe está aqui, papai está aqui. E aí, aos poucos, ele foi descendo. Acredito que movido por um sentimento, né, de que, poxa, são os meus pais que estão ali, então eu estou seguro se eles me segurarem, se eles se propuserem a me segurar, né? Inconscientemente, é claro que a gente sabe que uma criança daquela idade não tem toda essa consciência, mas no inconsciente dela, né, aquele gatilho foi ativado de que, com aquelas pessoas que estavam ali embaixo, ele teria segurança. E aí a criança começou a descer e o pai falou: pode pular, o pai está segurando. E aí ele foi e pulou. Para a glória de Deus, nada aconteceu, ele não se feriu, enfim, a história acabou com um final feliz. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós somos crianças, o nosso senso de confiança ele é muito mais simples, ele é muito mais natural, né? A gente simplesmente confia, porque aquela pessoa representou uma certa segurança para nós, então nós podemos confiar, isso quando nós somos crianças. Tanto que é até perigoso, né? Quem é pai já deve ter passado por isso. É até perigoso quando a criança está na rua e vem um estranho e fala que é um doce, que é não sei o que e tal. E a criança simplesmente vai, porque ela confia, ela acha que com aquelas palavras ela vai estar segura. E aí, quando nós nos tornamos adultos, tudo isso muda, né? Porque o nosso senso de confiança ele está baseado no quão confiável aquela pessoa é para nós. Então, se aquela pessoa que está do nosso lado, que está se relacionando com a gente, se mostrar uma pessoa confiável, a gente confia.
Se não se mostrar uma pessoa confiável, a gente passa longe, a gente não conta da nossa vida, não conta nada. É assim ou não é? Os irmãos estão se identificando com isso? Pois bem, e o que eu quero dizer com isso? Que se nós nos basearmos no nosso conceito de segurança, de confiança para com Deus, desse jeito que eu falei, se Deus se mostrar confiável, irmãos, nós não teremos um bom relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele não precisa provar nada para nós. Nada, absolutamente nada. O que ele precisar, o que ele fez por nós, a prova de amor que ele deu por nós, ele já fez. Ele já entregou o seu filho na cruz para ser imolado, para ser sacrificado, para as pessoas cuspirem na sua face, para ser totalmente humilhado e morrer por cada um de nós. E isso já basta. Hoje nós temos vida porque o Senhor nos amou dessa maneira, sacrificando o seu único filho. Então, hoje, o Senhor não precisa nos provar mais nada. E se nós, é simples assim. Ou nós confiamos no Senhor, no poder dele, ou o problema é nosso. O Senhor não tem nada a ver com isso, porque ele tem a palavra dele, que ele se revela a nós pela palavra dele. Então, quem tem o interesse de conhecer ao Senhor vai ler a palavra dele, vai conhecer a sua face, vai se aproximar dele através da oração, através do jejum, mas ele não nos deve nada. Então, a nossa relação de confiança com o Senhor, ela não deve ser baseada naquilo que ele pode fazer ou não por nós, porque ele já fez, não precisa fazer mais nada. Mesmo se ele não tivesse feito, ele é Deus. Você confiando, não confiando, ele é Deus. Crendo ou não crendo, ele continua sendo Deus. Fazendo ou não fazendo, ele continua sendo o mesmo Deus. E o primeiro tópico da nossa mensagem é justamente essa. A dependência do Senhor, viver na dependência do Senhor, ela gera, em primeiro lugar, confiança. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós dependemos do poder dele, isso gera em nós uma confiança extraordinária. E para confirmar essa parte, esse primeiro tópico, eu vou convidar os irmãos aí lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 3, 4 e 9. É um texto conhecido dos irmãos, né? Quando o rei Josafá, ele é desafiado e se os irmãos estão prontos, podemos, né? 2 Crônicas 20, 3, 4 e 9. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. No versículo 3 fica bem claro que Josafá, diante da ameaça de inimigos, diante de uma ameaça de extermínio, né? Ele fica com medo. O próprio texto no versículo 13 diz que Josafá teve medo. E o que ele fez para amenizar o medo, para aniquilar o medo? Ele buscou o Senhor e apregou o jejum. Então, irmãos, o que fica claro aqui para mim é que Josafá, ele teve total confiança no Senhor. Ele viveu aqui na dependência de que o Senhor faria algo pelo povo de Judá. O Senhor resolveria essa peleja por eles. Então, ele teve confiança no Senhor, ele apregou o jejum, ele orou, ele clamou ao Senhor, ele falou para a congregação se colocar no mesmo propósito de buscar incessantemente ao Senhor. Eles tiveram confiança no Deus da vida deles. No Deus que desde sempre provou para o povo de Israel o quanto amava, o quanto eles eram os escolhidos dele, né? O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito.
na verdade. Então, esse Deus poderoso, Josafá confiava de que esse mesmo Deus do passado, agora, nesse momento de dificuldade, ia acudir o povo. Isso é confiança, irmãos. É essa confiança de Josafá que nós devemos ter. Nós não estamos livres de ter medo. Nós ficamos, sim, com medo numa ameaça de um desemprego, na ameaça do Covid-19, na ameaça de qualquer enfermidade, de qualquer adversidade. Nós ficamos, sim, com medo. Mas o que vai definir a nossa caminhada a partir daí é se nós vamos deixar o medo nos aniquilar antes mesmo da guerra chegar, ou se nós vamos usar esse medo para ser o combustível para buscar o Senhor, para falar: Senhor, eu não posso nada, eu sou fraco, mas o Senhor é forte, o Senhor me sustenta com a sua forte mão. Então, irmãos, que nós possamos aprender com Josafá, a ter confiança no Senhor, a confiar 100% nesse Deus, que ele não precisa provar nada para mim nem para você, ele não precisa provar. Se Deus quisesse aniquilar o povo aqui, ele teria aniquilado, ele poderia aniquilar. Mas o Senhor, ele sustenta as nossas vidas quando nós dependemos dele, quando nós nos colocamos na dependência dele, colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Então, irmão, nessa hora, confie no Senhor. Eu não sei o que os irmãos estão vivendo, se os irmãos estão vivendo algum tipo de dificuldade em casa, alguma necessidade, mas a palavra que Deus coloca no meu coração para esse primeiro tópico é confiança. Se você quer viver uma vida dependente do Senhor, dependendo do que Ele tem feito na sua vida, o que Ele ainda vai fazer, tenha confiança. É como se nós estivéssemos totalmente cegos e dessemos a mão para Deus nos guiar. Certo? E com o cego, né, obviamente, como ele não está vendo nada, ele confia naquela pessoa que está pegando pela mão, né? Então ele não sabe se aquela pessoa vai conduzi-lo por um caminho mau, por um caminho bom, se ele vai cair no buraco, se ele vai bater a testa na parede, mas ele confia, porque ele não pode enxergar. Então ele tem que confiar em quem pode. E é a mesma coisa nós. Nós temos que confiar no Senhor, porque nós não podemos vencer a guerra, mas o Senhor pode. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Amém? E o segundo tópico é sobre fidelidade. E sobre esse tópico, eu quero convidar os irmãos a abrir em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Deixa eu marcadinho aqui. Amém, irmãos? Amém? Todos prontos? Vamos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ok. Daniel, um jovem, levado cativo para a Babilônia, saiu da sua terra natal. Ele tinha duas opções nesse cenário. Ou ele dava alma de louco e falava: poxa, mas a iguaria do rei, né, é uma recompensa para mim. Eu vim cativo, eu já estou aqui perdido, estou sem minha família, estou sem o meu povo, na verdade. E ele poderia ter escolhido, falar: então vai ver que essa iguaria, né, é algo que Deus preparou para mim, para ser uma recompensa por eu estar longe, né? E poderia ter aceitado, mesmo sabendo que não deveria. Ou ele poderia escolher a opção 2, que era ouvir os seus princípios, que era dar voz à palavra de Deus, que era dar valor aos ensinamentos das leis de Moisés, era dar valor a tudo aquilo que ele tinha aprendido até o momento. E, para a glória de Deus, Daniel escolhe a segunda opção, ou seja, ele disse não à contaminação, ele disse não ao pecado, ele disse não a contaminar-se com as iguarias que eram oferecidas a outros deuses. Então, o que Daniel nos prova aqui, o que Daniel nos mostra aqui no versículo 8, é uma identidade firmada no Senhor. Daniel sabia quem ele era.
Daniel sabia que ele não podia entristecer o coração do Senhor, porque o Senhor era com ele. Então, Daniel mostrou aqui 100% de fidelidade a Deus. O que eu quero dizer, meu irmão, é que cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem absorvido, cuidado com as coisas que você tem visto. Se tem edificado a sua vida, amém. Se não tem edificado, corta. Não permita que mensagens entristecedoras, que mensagens de depressão, de falsos profetas possam atingir a sua vida. Não se contamina com as coisas do mundo. Muitas vezes, nós já estamos com o nosso coração inclinado para algo que o mundo nos oferece, mas aí nós simplesmente falamos: vai que é algo que Deus preparou para mim. Vai que essa facilidadezinha é algo que, vai ver que, né? Deus preparou isso para mim, então... E aí a gente põe a nossa irresponsabilidade na conta de Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Aí a gente não ora, aí a gente não jejua, aí a gente não bota a boca no pó, a gente não se entrega para saber se aquilo realmente é de Deus. Muitas vezes, aí a gente vai despreparado, toma toco, se dá mal e vem chorar no colo de quem? De Deus. E vem chorar para o Senhor, mas você não se, mas você se deixou contaminar. Você sabia que aquilo ali não era de Deus, aquilo ali estava muito bonito, estava muito legal. Essa palavra Deus tem falado, ministrado ao meu coração, e eu espero que ministre ao coração dos irmãos, que edifique a vida de vocês. Fecha a porta da tua casa, desliga a sua televisão para aquilo que não vai te edificar, meu irmão. Nós sabemos que o Covid-19 está aí, ele está matando muita gente, ele está realmente tirando o nosso sossego, mas quanto mais nós nos abastecermos de informação toda hora, o Ministério da Saúde atualizando, toda hora, mais 1.000 morreram, mais 3.000 casos, mais isso, mais aquilo, porque a Espanha, nossa, a gente vai ficando mais doente. Então, o tempo que você está sentado na televisão, vendo atrocidades, um tempo que você está recebendo um vizinho para conversar de Covid-19, você está trancado no teu quarto, está orando, está buscando e está pedindo providências de Deus. Porque se tudo isso está acontecendo, é permissão do Senhor. Enquanto ele não cumprir um propósito, se tiver um propósito em tudo isso, isso não vai acabar. Então, peça a Deus para que o Senhor tenha misericórdia. Não, mas eu não estou falando aqui, irmãos, para que a gente não deve ser informado, tá? A gente deve sim ficar informado do que está acontecendo, até mesmo para isso não gerar irresponsabilidade da nossa parte. Mas o que eu digo é que todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, toda hora, não fique se abastecendo de notícias ruins, certo? Não se contamine com essas coisas. Assim como Daniel, através de sua fidelidade a Deus, não se contaminou com as iguarias do rei. E Deus vai ser fiel com Daniel depois desse episódio, durante todo o livro dele, né? Irmãos, isso nos leva ao terceiro tópico, a terceira coisa que o Senhor nos ensina sobre depender dele. A dependência do Senhor, ela nos gera obediência. Ele nos gera confiança, ela nos gera fidelidade e obediência. Você precisa ser fiel, você precisa confiar no Senhor. Sobretudo, você precisa obedecer à voz do Senhor. E para ratificar isso, nós vamos ler 2 textinhos que falam sobre o mesmo personagem. O nosso pai da fé, Abraão, homem usado pelo Senhor. Então, nós vamos lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, versículos 1, 2, 3 e 4 apenas. Vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até o 3. Não, até o 4 mesmo. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, o que nós vemos aqui é que Deus dá uma ordem. Deus não fala para Abraão pensar, deixar para mais tarde, conversar com os amigos para decidir algo que ele deveria fazer, né? Obedecer ou não. Não, Deus dá uma ordem. Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, isso demonstra que Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor. Né? Ele obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor, ele confiou que o Senhor iria guiar os seus passos. E ele obedeceu às cegas, irmão. Porque por mais que nós muitas vezes confiemos no Senhor, nós confiamos sim, mas eu acredito que para o cenário aqui, para a época, ele recebeu uma ordem de Deus. Tudo bem, ele tinha um relacionamento intenso com o Senhor, mas ele recebeu uma ordem que é muito difícil de cumprirmos, né? Pensemos bem, sai da tua casa, do jeito que você está, sai por aí andando e eu vou te mostrar. Deve ser algo difícil de obedecer, mas o Senhor mostrou através da vida de Abrão que obedecer é sempre a melhor opção. Obedecer à voz do Senhor, viver na dependência. Abraão vivia na dependência do Senhor, então ele obedeceu à voz do Senhor, ele confiou no Senhor e através da sua atitude ele foi fiel ao Senhor. Vamos ler outro texto, agora no capítulo 22, que para mim aqui foi uma prova lindíssima de obediência a Deus. Gênesis 22, versículo 2, 9 e 11. Leamos versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Agora o 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Isso, até aí. E aqui, Abraão, mais uma vez, ele mostra a sua obediência, a sua fidelidade ao Senhor. Aqui, Deus não está pedindo qualquer holocausto. O Senhor está pedindo o filho dele, o filho da promessa, o filho da velhice. Aquele que perpetuaria a promessa de Deus. Né? Aqui, veio Abraão, Isaque, Jacó, e ali se perpetuou a promessa do Senhor. Então, o Senhor pediu o holocausto do filho da velhice, do filho da promessa, aquele filho tão esperado. Não é qualquer coisa, irmão. Às vezes a gente custa para sacrificar alguma coisa tão pequena, mas o Senhor pede a Abraão aqui para ele sacrificar o seu filho precioso, amado. E aqui Abraão mais uma vez obedece à voz do Senhor, sabendo que ele poderia confiar no Senhor, que ele poderia voltar sem o seu filho, mas ele cumpriu aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Eu aprendo aqui com Abraão que obediência é tudo. Que a obediência ela precisa estar assim em primeiro lugar na nossa vida. Eu tenho que querer para Deus, eu tenho que querer para mim o que Deus quer para mim, eu tenho que sonhar para mim o que Deus sonha para mim. Ali, o meu sonho, o meu desejo tem que estar ali em consonância com o sonho, com o desejo do Senhor. Obedecer à voz de Deus. Muitas vezes é difícil pra caramba. Essa palavra veio em primeiro lugar para mim, eu refleti demais. Mas a gente precisa se a gente se propõe a estar na dependência, nós vamos desenvolver a obediência.
Nós vamos nos debruçar na palavra do Senhor e nós vamos aprender que obedecer é o melhor caminho. Nós vamos aprender com esses homens da Bíblia, né? Isso eu estou falando desses personagens importantíssimos, sem contar Jesus, que obedeceu sem titubear. Jesus falou, vai que você vai morrer por esse povo ingrato. Deus falou para ele, vai que você vai morrer por esse povo ingrato. Esse povo que vai cuspir em você, que vai te humilhar, que vai te espizinhar, não vai acreditar que você é o Messias. E ele foi, sem titubear, obedecendo a voz do Pai. E se Jesus obedeceu, se Abraão obedeceu, se Jó confiou, obedeceu ao Senhor, foi fiel até o fim, quem somos nós? Certo? Que nós possamos desenvolver obediência, que nós possamos nos debruçar e nos ter consciência que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha. Ele supre todas as nossas necessidades, então nós podemos confiar. Nós temos que ser fiéis, nós temos que obedecer à voz do Senhor. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês, né? Que nós possamos ter uma vida parecida com a de Jesus, né? O que eu peço ao Senhor é que Ele nos dê uma vida parecida com a de Jesus, porque Jesus, ele confiava no Pai, ele era fiel e ele obedecia, além de ser santo, além de ser 100% homem, sem ser 100% Deus. Então, Jesus é um compilado de tudo o que nós falamos aqui e muito mais. Então, que a gente almeje ter uma vida parecida com a de Jesus e que a nossa caminhada com Cristo ela seja cada vez mais profunda e mais genuína, que a gente possa pedir isso ao Senhor, certo? E agora, eu vou desafiar os irmãos numa coisa que o Senhor falou comigo e eu espero que edifique a vida de vocês assim como edificou a minha. Senhor, uma vez eu estava orando e aí eu falei, caramba, mas eu acredito que foi o Senhor que falou comigo para eu relembrar todas as bênçãos que Ele tinha feito na minha vida e escrever. Então, eu acredito que seja impossível, né, os irmãos lembrarem tudo que o Senhor já fez por vocês, desde o seu nascimento, né, que foi a primeira bênção que Deus te concedeu aos seus pais. É impossível, mas que nós separássemos um tempinho para que nós pudéssemos analisar, voltar lá em 90 e pouco, 80 e pouco, 70 e pouco, a galera dessa época, né, se lembrar ainda. Nós que somos mais novos, regressar nossa mente para tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor já fez na nossa vida e que a gente pudesse anotar. Quando eu fiz isso, irmãos, eu comecei a ver tanta coisa maravilhosa que o Senhor, que eu tinha lembrado que o Senhor tinha feito por mim, né? Desde o tempo que tinha as orações na casa da irmã Luzete, há muitos anos atrás. Eu nem era da igreja, nem minha mãe, a gente ia, orava, louvava. Meu pai ficou desempregado, eu pedi oração por ele, logo depois meu pai ficou empregado, eu glorifiquei a Deus naquela oportunidade. Então, eu comecei a notar e eu comecei a ver quão grande o Senhor já foi e é e continua sendo na minha vida. E aí eu me emocionei, eu comecei a glorificar o Senhor, e eu até dividi isso com o Vinícius, tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida e eu não me lembrava. Simplesmente com o corre-corre do dia, a gente se esquece, irmãos, a gente se esquece do quão maravilhoso o Senhor é na nossa vida e quantas bênçãos incríveis o Senhor já operou nas nossas vidas. Então, coloca aí a cachola para funcionar, anota e depois glorifique ao Senhor por tantas bênçãos que Ele já fez na sua vida. Nascimento de filho, concurso, faculdade, muita coisa aí. Irmãos, essa mensagem que o Senhor passou, o Senhor colocou no meu coração, eu espero que tenha edificado a vida de vocês. E é isso, estou com muita saudade, espero que em breve possamos nos encontrar. Beijo, fiquem com Deus. Glória a Deus.